James Taylor e Carly Simon eram o casal de ouro dos anos 70. Duas estrelas no auge da fama casaram-se diante de Paul Simon, anunciando o casamento ao mundo no Radio City Music Hall. Mas por trás daquela imagem perfeita, algo estava muito errado. Havia um apartamento secreto a poucos quarteirões de sua casa. Havia outra mulher chamada Evie. E havia uma confissão que colocou a saúde de Carly em risco. Por quase 40 anos, James manteve silêncio sobre o que realmente aconteceu. Então, em março de 2020, aos 72 anos, ele finalmente contou a verdade. O que ele admitiu mudou tudo. James Vernon Taylor nasceu em 12 de março de 1948, no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, um lugar que já lhe parecia familiar, pois seu pai, Isaac M. Taylor, trabalhava lá como médico residente. Desde o início, James entrou em um mundo moldado pelo conforto, pela história e pela expectativa. Sua família tinha raízes em Edmund Rice, um dos primeiros colonizadores ingleses que ajudaram a fundar Massachusetts no século XVII, e essa linhagem carregava um peso silencioso. Isaac vinha de uma família rica do sul dos Estados Unidos, com dinheiro e influência, enquanto a mãe de James, Gertrude Woodard, estudou canto no Conservatório de Música da Nova Inglaterra, antes de deixar de lado suas próprias ambições para se casar com Isaac, em 1946. Entre 1947 e 1953, ela deu à luz 5 filhos em apenas 6 anos. Alex, em 1947. James, em 1948, Kate, em 1949, Livingston, em 1950 e Hugh, em 1952. O que à primeira vista parecia privilégio, aos poucos se transformou em algo incomum. Uma casa onde cada criança acabaria gravando álbuns e seguindo sua própria jornada musical. Quando James tinha apenas 3 anos, em 1951, a família se mudou para Chapel Hill, na Carolina do Norte. Depois que Isaac aceitou um cargo de professor assistente de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, eles construíram uma casa personalizada perto de Morgan Creek, cercada por árvores e tranquilidade, um lugar que James mais tarde descreveu como belo, porém solitário. A vida ali transcorria lentamente, mas Summers contava uma história diferente. A partir de 1953, quando James tinha 5 anos, a família passava todos os verões em Martha's Vineyard, uma ilha conhecida pela riqueza, arte e longas tardes à beira-mar. Essa alternância entre a Carolina do Norte e a Nova Inglaterra o moldou. Um mundo era sulista e contido, o outro parecia aberto e criativo. No vinhedo, no verão de 1963, quando James tinha 15 anos, ele conheceu Danny Kortchmar, outro jovem guitarrista com a mesma energia inquieta. Eles começaram a tocar juntos em cafeterias, chamando-se Jaime e Cooch, sem saber o quão importante aquele encontro se tornaria mais tarde. Perto dali, Gertrude possuía uma casa com vista para o lago Stonewall, em Chilmark, um lugar que ela amava profundamente e onde passaria seus últimos anos, falecendo em 2015 aos 92 anos. Enquanto o mundo exterior via sucesso e estabilidade, rachaduras já começavam a se formar dentro da família. A carreira de Isaac continuava a ascender e, de 1964 a 1971, ele atuou como reitor da Faculdade de Medicina da UNC Chapel Hill, uma posição que o colocou no topo da medicina acadêmica. Anos antes, porém, ele havia feito uma escolha que silenciosamente transformou a família.
De 1955 a 1957, ele se ofereceu como tenente-comandante no Corpo Médico da Reserva Naval dos EUA e partiu para a Antártida para servir como médico-chefe na estação McMurdo. Por quase 2 anos, Gertrude ficou sozinha com 5 filhos pequenos, todos com idades entre 3 e 8 anos. Isaac carregava suas próprias feridas. Seu pai havia sido um alcoólatra fracassado e as lembranças dessa vergonha o acompanhavam. No final da década de 1960, o alcoolismo de Isaac saiu completamente do controle. O álcool o dominava, prejudicou seu casamento e afetou todos os aspectos da vida familiar. Ele lutou contra a infidelidade e tentou suicídio antes de falecer em 1995. Anos depois, James diria que o alcoolismo do pai contribuiu para a morte de seu irmão mais velho, Alex, em 1993. Apesar de tudo isso, a música nunca deixou de ecoar pela casa. Gertrude preenchia o lar com sons e expectativas. Ela garantiu que cada filho aprendesse um instrumento e participasse de atividades musicais em conjunto. James começou com o violoncelo na Carolina do Norte, aprendendo a nota grave e desenvolvendo um ouvido para a estrutura e ritmo. Esse treinamento inicial moldou silenciosamente o estilo de dedilhado no violão, pelo qual ele se tornaria conhecido mais tarde. Aos 12 anos, em 1960, ele passou para o violão. Aos 14, compôs sua primeira música. O que se seguiu foi raro. Todos os 5 irmãos levaram a música a sério. Alex gravou 5 álbuns de estúdio com raízes no blues e no southern rock. Kate lançou 7 álbuns, misturando folk e música de raiz. Livingston foi ainda mais longe, lançando eventualmente 15 álbuns. James alcançou a marca de 20 álbuns de estúdio em 2025. Gertrude apoiou todos eles, enquanto também pintava, tecia, fotografava, cuidava do jardim, cozinhava com orgulho e até participava de piquetes para protestar contra a segregação durante o movimento pelos direitos civis. No entanto, por trás do talento e das oportunidades, algo sombrio se instalou. James, mais tarde, descreveu sua família como carregando uma escuridão misteriosa, algo herdado e não dito. Em 1964, aos 16 anos, ele entrou em profunda depressão. Suas notas despencaram. Ele chegava a dormir 20 horas por dia. No final de 1965, aos 17 anos e com pensamentos suicidas, tomou uma decisão que chocou a todos. Internou-se voluntariamente no Hospital Mlin, em Belmont, Massachusetts. Não foi uma imposição dos pais. Ele sabia que não sobreviveria de outra forma. Passou 9 meses lá, tratado com clorpromazina, um medicamento potente que entorpecia as emoções e desacelerava o tempo. Os dias estruturados lhe deram a primeira sensação real de ordem em meses. Ele chegou a concluir o ensino médio lá, graduando-se em 1966 pela escola Arlington da MLAN. Durante esse período, a junta de recrutamento para o Vietnã o convocou para uma avaliação. Ele chegou incapaz de falar. Acompanhado por 2 enfermeiros de uniforme branco, o exército o rejeitou imediatamente por motivos psicológicos. Numa época em que praticamente qualquer pessoa era enviada para a guerra, ele foi considerado instável demais para servir. Isso salvou sua vida, mas também registrou sua doença em seus documentos oficiais. Para uma família construída sobre reputação e conquistas, isso foi devastador. Seu pai era reitor de uma importante faculdade de medicina. Sua mãe tinha formação clássica. Seu filho estava internado em uma instituição. Nos bastidores, a ironia era ainda mais profunda. A família era dona de um sanatório dedicado ao tratamento da dependência de opioides, um sinal silencioso de que o abuso de substâncias estava presente em sua história muito antes de James entrar em colapso.
Quando James deixou Glen em meados de 1966, ele não se reintegrou à vida aos poucos. Ele fugiu, foi direto para Nova York e se estabeleceu no East Village, perseguindo a música com urgência em vez de buscar a cura. Ele tocava violão no Washington Square Park para espantar a escuridão. Seu apartamento se tornou um ponto de encontro para jovens fugitivos. Formou uma banda chamada The Flying Machine e começou a se apresentar regularmente no Night Owl Café, em Greenwich Village, ganhando apenas $12 por noite. Gravaram 7 músicas em uma única sessão de 3 horas no Select Sound Studios, no final de 1966. Um single, com 2 faixas, foi lançado em 1967, mas não fez sucesso. Até mesmo a banda achava as gravações fracas. O que importava mais era o que entrava sorrateiramente. O baterista usava heroína. James experimentou. Mais tarde, ele disse que, no momento em que os opiáceos entraram em sua vida, ele se perdeu. O vício o atingiu rápida e impiedosamente. Em 1967, a máquina voadora desmoronou. James se tornou inútil para si mesmo e para todos ao seu redor. Em janeiro de 1968, ele fugiu de Nova York definitivamente e voltou para casa derrotado, um jovem de 20 anos, cuja primeira grande chance já havia se esvaído. Por volta dessa mesma época, uma tragédia ainda maior se desenrolou. Sua amiga de infância, Suzanne Cheney, de 19 anos e lutando contra sua própria doença mental, tirou a própria vida em 14 de maio de 1968, atirando-se na frente de um trem do metrô em Nova York. Temendo o impacto sobre James, sua família escondeu a verdade dele por 6 meses. Quando ele finalmente soube o que havia acontecido, a perda transbordou em suas composições. Suzanne continuou viva no fogo e na chuva, uma canção moldada pela dor que ele não teve permissão para enfrentar em tempo real. James tentou o tratamento repetidas vezes. Ele passou por ciclos de heroína, metanfetamina, metadona, hospitais em Nova York e na Inglaterra, e finalmente pelo centro Austin Riggs, em Massachusetts. Mesmo após alcançar a sobriedade em 1971, teve uma recaída 18 meses depois. Somente em setembro de 1983, após a morte de amigos próximos e seu desejo de ser um pai melhor, ele finalmente se afastou da metadona e da heroína para sempre. No final de 1967, praticamente sem nada, James foi para Londres. Ele tinha 19 anos, levava consigo uma pequena herança e uma última esperança. Ele vivia com dificuldades em bairros como Notting Hill e Chelsea, gravando demos baratas e perambulando pelas ruas com seu violão. Suas perspectivas nos Estados Unidos haviam desaparecido e a Inglaterra parecia a última porta ainda aberta. Através de Danny Kortchmar, uma demo chegou a Peter Asher, que acabara de assumir o cargo de diretor artístico da Apple Records. Uma audição foi marcada. James sentou-se no chão com seu violão e tocou para Paul McCartney e George Harrison. Eles ouviram atentamente e, em seguida, disseram a Asher para contratá-lo. Em 1968, James Taylor se tornou o primeiro artista não britânico a assinar com a Apple Records. Paul McCartney tocou baixo em suas gravações. George Harrison também contribuiu. Ele gravou seu álbum de estreia no Trident Studios, enquanto os Beatles trabalhavam no álbum branco Down the Hall. O disco foi lançado em dezembro de 1968 no Reino Unido e em fevereiro de 1969 nos Estados Unidos. Vendeu apenas 8.000 cópias na Grã-Bretanha e não entrou nas paradas americanas. O single alcançou apenas a posição 118. James foi hospitalizado e não pôde promovê-lo. Deveria ter terminado aí. Em vez disso, Peter Asher tomou uma decisão que mudou tudo.
Em 1969, ele renunciou ao seu prestigiado cargo na Apple Records e se mudou para os Estados Unidos para empresariar James pessoalmente. Ele abandonou a maior banda do mundo para apostar em um compositor americano em crise. Essa fé levou James ao próximo capítulo de sua vida, onde dor, recuperação e música finalmente começariam a se alinhar. Em 1969, enquanto gravava seu segundo álbum na Califórnia, a vida de James Taylor desmoronou silenciosamente, mesmo quando sua música começava a tomar forma. 2 anos antes, ele havia sido tratado por dependência de heroína no Hospital Mlen, em Massachusetts. E por um breve período, pareceu que ele havia superado o pior. Mas durante o período de produção de seu primeiro álbum em Londres, a heroína era barata e fácil de conseguir através dos programas de manutenção da cidade, e a tentação era mais forte do que seu controle. Quando retornou aos Estados Unidos, o vício veio com ele, mais pesado do que antes. Quando começou a trabalhar no que mais tarde se tornaria Sweet Baby James, ele já não tinha um lugar estável para morar. Ele vagava da casa do produtor Peter Asher para o apartamento do guitarrista Danny Kortchmar, dormindo em sofás, carregando seu violão e seu vício para onde quer que fosse. A ironia era brutal. Ele estava compondo as músicas que o tornariam famoso, enquanto se destruía lentamente. As visitas ao hospital se tornaram frequentes. Seu corpo enfraqueceu. Sua mente se tornou mais sombria. Mesmo assim, a dor permeava a música verso por verso, transformando-se em algo cru e honesto, que os ouvintes mais tarde sentiriam como se tivesse sido escrito diretamente para eles. Na época, porém, isso teve um custo severo para sua saúde, tanto física quanto mental. Após uma recaída e um acidente de moto em Martha's Vineyard, que o obrigou a ficar parado por um tempo, algo mudou. Essa longa e dolorosa recuperação lhe deu meses para se dedicar às suas canções. Ele as reescreveu. Ele as desconstruiu. Quando entrou no Sunset Sound Recorders, em Los Angeles, entre 8 e 17 de dezembro de 1969, ele estava pronto como nunca antes. O álbum inteiro, Sweet Baby James, foi gravado em apenas 3 dias por apenas $7.600 americanos, o que seria cerca de $65 mil americanos em 2024. Mais tarde, ele disse que entrou no estúdio mais do que preparado. As sessões foram tranquilas e intimistas. Carole King sentou-se ao piano. Red Rhodes adicionou a guitarra de aço. Russell tocou bateria usando vassourinhas em vez de baquetas. Randy Messner cuidou do baixo em Country Road e Blossom. Não havia nada de extravagante. Quando o álbum foi lançado em fevereiro de 1970, mudou tudo. James Taylor passou de um artista esquecido da Apple Records a uma estrela em ascensão quase da noite para o dia. A vulnerabilidade em suas músicas parecia inédita. Era como se alguém finalmente tivesse dito em voz alta o que estava em silêncio. Uma dessas músicas havia sido escrita anteriormente, durante um tipo diferente de recuperação. Fire and Rain, Fogo e Chuva, se uniram enquanto James estava internado no Austin Riggs Center, uma clínica psiquiátrica particular e centro de reabilitação para dependentes químicos. Os versos iniciais não eram invenções poéticas. Eles nasceram de uma perda real. Suzanne Schnur era uma amiga próxima da cena musical de Nova York e havia cometido suicídio. James só soube da morte dela 6 meses depois, porque as pessoas ao seu redor acreditavam que a verdade poderia destruí-lo. Enquanto sua carreira estava apenas começando, ela havia sido isolada e não conseguiu lidar com a situação. Quando a notícia finalmente chegou até ele, foi um golpe profundo. O segundo verso da música se voltou para o interior. Os versos que pedem ajuda a Jesus não são simbólicos, são desesperados. Ele estava tentando sobreviver à abstinência de heroína, tentando passar por mais um dia sem desabar. Fire and Rain tornou-se um diário musicado,
um registro de internações hospitalares, tentativas frustradas de sobriedade e uma dor que não tinha para onde ir. A dor só alimentava sua ansiedade, e a ansiedade alimentava o vício, criando um ciclo do qual ele lutava para escapar. Quando Fire and Rain foi lançada como single, em agosto de 1970, James não fazia ideia do que aconteceria a seguir. Em setembro, alcançou o terceiro lugar na Billboard Hot 100 e permaneceu na parada por 16 semanas. A canção alcançou o segundo lugar no Canadá e terminou o ano em 67º lugar na lista Hot 100 da Billboard de 1970. Ele ficou atônito. Mais tarde, admitiu que nunca imaginou que as pessoas se importariam com sua vida, especialmente com os seus aspectos mais sombrios. Canções sobre suicídio, vício e tratamento psiquiátrico não deveriam ser sucessos. No entanto, milhões de pessoas se identificaram com suas letras. Sem perceber, James Taylor havia aberto as portas para um novo tipo de música popular. Essa música se tornou a faísca para todo um movimento. A composição confessional saiu da marginalidade para o centro da cultura popular, especialmente em torno de Laurel Canyon, no início dos anos 1970. O sucesso de Fire and Rain abriu caminho para álbuns como Mudslide Slim e The Blue Horizon em 1971, além de Tapestry, de Carole King, e Blue, de Joni Mitchell. Vulnerabilidade não era mais fraqueza, era poder. Anos depois, a coletânea de maiores sucessos de James Taylor receberia o certificado de diamante, vendendo mais de 12 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Mas tudo começou naquele momento em que a honestidade provou que podia vender. Enquanto sua música remodelava a indústria, sua vida pessoal deu uma guinada repentina em 1971. No dia 6 de abril, ele entrou no Troador, em Los Angeles, e conheceu Carly Simon. Na época, ambos já eram estrelas consagradas. James havia acabado de aparecer na capa da revista Time em 1º de março de 1971. Carly viu a capa e disse à irmã que ia se casar com ele. James estava no auge do sucesso com Sweet Baby James, e seu single, You've Got a Friend, estava prestes a se tornar seu único hit número 1. Carly acabara de ganhar o Grammy de Melhor Artista Revelação e seu álbum de estreia emplacava uma música no Top 10. Eles se conheceram nos bastidores enquanto Carly fazia a abertura do show de Cat Stevens, e a conexão foi imediata. Ela se ofereceu para cozinhar para ele. Ele respondeu, hoje à noite. No outono, eles já moravam juntos. Para o mundo exterior, parecia o destino se desenrolando em tempo real. Casaram-se em 3 de novembro de 1972, em uma pequena cerimônia no apartamento de Paul Simon, em Manhattan. Naquela mesma noite, eles subiram ao palco do Radio City Music Hall e anunciaram seu casamento para a plateia. A imagem era perfeita. 2 artistas lindos e talentosos no auge de suas carreiras. Em 1974, o dueto Mockingbird se tornou um sucesso, alcançando o Top 10 e conquistando o certificado de ouro. Em 1978, Devoted to You chegou ao Top 40. O álbum de Carly, Boys in the Trees, venderia mais de 1 milhão de cópias, impulsionado pelo sucesso You Belong to Me, que também chegou ao Top 10. Eles estavam em todos os lugares, celebrados como o casal de ouro da década. Mas mesmo antes do casamento, já havia rachaduras surgindo. Na noite anterior ao casamento, o telefone tocou enquanto eles estavam na cama. Era Bianca Jagger. Ela alertou James para não prosseguir com o casamento, alegando que Carly estava envolvida com Mick Jagger. James defendeu Carly e disse que confiava nela completamente. O casamento aconteceu, mas a semente já havia sido plantada. Anos mais tarde,
Carly confirmaria em sua autobiografia que havia uma intensa tensão emocional com Mick Jagger, uma conexão que ela descreveu como eletrizante e não resolvida. Mesmo depois do casamento, Mick continuou a procurá-la. A sombra nunca se dissipou completamente. A portas fechadas, o vício de James envenenava silenciosamente o relacionamento. Carly escreveu mais tarde que ele não revelou a gravidade do seu uso de drogas de imediato. Ele lutava contra heroína, cocaína, maconha e álcool simultaneamente. James admitiria mais tarde que o vício torna uma pessoa emocionalmente indisponível, independentemente do amor que exista. O relacionamento deles oscilava drasticamente, às vezes em um único dia, da proximidade à distância, do afeto ao ressentimento. Carly queria intimidade. James se afastou. Eles se separaram em 1981 e se divorciaram em 1983, após 11 anos juntos. Mesmo décadas depois, eles não se falam mais. Apesar de tudo, a música continuou a tocar as pessoas. Em 31 de julho de 1971, You've Got a Friend alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Carole King a escreveu depois de ouvir um verso sobre solidão em Fire and Rain. James gravou sua versão após estar presente quando ela a compôs, e a música conquistou o público instantaneamente. Na cerimônia do Grammy de 1972, ambos ganharam pela mesma canção. Esse momento se tornou decisivo em sua carreira. Em 1976, sua coletânea de maiores sucessos se tornou discretamente um dos discos mais vendidos de todos os tempos. Alcançou apenas a 23ª posição na parada inicial, mas continuou vendendo bem ano após ano. Em 2012, 36 anos depois, reentrou na Billboard 200 na 15ª posição. Para um homem que já havia sido sem teto e hospitalizado, a longevidade foi impressionante. Ao longo das décadas, James Taylor acumulou 40 discos de ouro, platina e multiplatina. Todos os álbuns que ele lançou a partir de meados da década de 1980 se tornaram platina. Suas vitórias no Grammy abrangeram 6 décadas, de 1971 a 2020. Em 1998, ele recebeu o Prêmio do Século da Billboard. Em 2000, foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll e no Hall da Fama dos Compositores. Apresentado pelo próprio Paul McCartney, o mundo de James Taylor com Carly Simon sempre pareceu brilhante na superfície. No entanto, por baixo de tudo, havia um tremor silencioso que nunca realmente cessou. O casamento deles começou em 1972 e o público viu 2 estrelas de mãos dadas, criando 2 filhos e compartilhando canções que pareciam ter sido feitas com a mesma energia. Mas, com o passar dos anos, começaram a surgir rachaduras em lugares que Carly não conseguia enxergar a princípio. James tinha um pequeno apartamento-estúdio na Rua 70 Oeste, a poucos quarteirões de sua casa, no número 135 da Central Park West. Ele dizia que era para ensaiar, um lugar onde pudesse trabalhar sem distrações. Por um tempo, ela acreditou nele porque queria, mas ele vivia uma vida diferente dentro daqueles poucos quarteirões. Seu marido mantinha outra pessoa lá, uma mulher chamada Evie, e o apartamento se tornou um segundo mundo dolorosamente próximo do primeiro. Ele podia brincar com as crianças, sorrir por um instante e depois voltar para aquele outro espaço sem que ninguém percebesse. Carly já se sentia à deriva no casamento. Ela tinha sua própria amizade complicada com Scott Litt, que um dia ajudaria Rem a compor músicas como Losing My Religion. De certa forma, tanto ela quanto James se agarravam a fragmentos emocionais que amenizavam a distância entre eles.
Mas nada a preparou para o momento em que James confessou que precisava fazer o teste para doenças sexualmente transmissíveis. As palavras caíram como uma pedra. Não era apenas uma admissão de traição, significava que ela estava em perigo. Ela descreveu o casamento como oscilando bruscamente entre amor e ódio, saudade e ressentimento. E a confissão sobre a DST a mergulhou em um novo tipo de sofrimento. Não foi apenas uma quebra de confiança, foi uma traição ao cuidado básico. Sua dor cresceu a ponto de exigir compreensão. Então, ela fez algo que poucas pessoas imaginariam fazer. Em suas memórias, ela descreve a caminhada até aquele apartamento na rua 70 Oeste com seu próprio jogo de chaves, feito discretamente por um chaveiro. Ela deixou James com as crianças sem dizer para onde ia e caminhou direto para a verdade. Ela queria que Eve a visse como uma pessoa real, alguém com uma família e uma vida que importava. Ela não queria ser uma sombra na história que James havia contado. Quando entrou no apartamento, tudo o que estava escondido de repente ganhou vida no cômodo. Eve olhou para ela e falou com uma estranha confiança, dizendo a Carly que não entendia James, que ele e Eve estavam conectados por trígonos em seus mapas astrais. Era surreal e cruel, quase onírico, tão distante da realidade que Carly vivia todos os dias com seus filhos. A ideia de que o homem com quem se casara havia reescrito seu casamento como um erro mal compreendido a consumia mais profundamente do que o próprio caso. O caos emocional ao redor deles não diminuiu com o passar dos anos. O vício já havia se instalado em James muito antes do casamento e o afastava cada vez mais do mundo que eles tentavam construir. Carly descreveu um momento que ficou gravado em sua memória. No Chateau Marmont, James injetou heroína bem na frente dela. Ela disse que sentiu como se o visse se transformar em alguém que ela não reconhecia. O hotel já era conhecido por histórias trágicas, incluindo a overdose de John Belushi em 1982, e a lembrança daquela noite tornou-se um símbolo de quão profundamente o vício havia se enraizado em suas vidas. Mais tarde, James entrou em um programa de metadona enquanto morava na West End Avenue, tentando se libertar de um ciclo que havia começado décadas antes. Muitos anos depois, em março de 2020, James finalmente quebrou o silêncio sobre o que havia acontecido. Ele tinha 72 anos e estava promovendo seu audiolivro quando admitiu que a heroína dominou 20 anos de sua vida. Ele disse que tinha sorte de ainda estar vivo. Explicou que você pode amar alguém profundamente, mas o vício te afasta da sua própria vida. Disse claramente que não tinha estado presente, nem como parceiro, nem como pai. Passou anos tentando escapar da depressão com drogas, na esperança de se sentir normal por um instante sequer. Seu vício começou cedo, muito antes da fama, muito antes do casamento. Quando se casou com Carly em 1972, já lutava contra demônios que nem sabia nomear. O casamento deles durou até 1983, com a separação começando em 1981. Eles tentaram manter o relacionamento por 9 anos, criando Sally, que nasceu em 1974, e Ben, que nasceu em 1977, mas o peso emocional se tornou insuportável. Simon disse mais tarde que tiveram anos maravilhosos, mas sabiam quando as coisas deixaram de ser consertáveis. O próprio Taylor admitiu posteriormente que era um parceiro pouco confiável. As drogas estavam no centro disso. Carly admitiu algo anos depois que revelou a profundidade de sua ferida. Ela disse que ele foi o grande amor da sua vida. Disse que se ouvisse a música que ele compôs para ela em 1977, desapareceria por um dia inteiro. Mesmo depois de tudo, o amor permaneceu. Mas ela também confessou que, após a separação, tentou se anestesiar com comprimidos e tranquilizantes.
na esperança de sentir menos dor. Disse que gostava da sensação, mas nunca se tornou realmente viciada. Não era da sua natureza. Ela entendia melhor do que ninguém que o vício se comporta como uma terceira pessoa num casamento, sempre presente, sempre faminto, sempre pegando algo que não lhe pertencia. Ela percebeu com o tempo que os problemas de James não se resumiam às drogas. Se o vício não o tivesse levado, outra coisa o teria feito, pois as tempestades dentro dele teriam encontrado outra saída. Sua depressão e seu histórico familiar eram feridas que moldavam tudo o que ele fazia. Sua vida após Carly continuou oscilando entre a esperança e a perda. Ele se casou com Catherine Walker em 1985, em um casamento realizado em uma grandiosa catedral de Nova York. Ela o ajudou a ficar sóbrio e, por 11 anos, eles tentaram construir uma vida estável juntos, mas nunca tiveram filhos e acabaram se divorciando em 1996. Durante esse período, James sofreu outro golpe. Em 12 de março de 1993, seu irmão Alex morreu de complicações relacionadas ao álcool após beber quase uma garrafa inteira de vodka. Ele tinha 46 anos. Isso aconteceu no aniversário de 45 anos de James. Um detalhe que o marcou para o resto da vida. Ele escreveu: o suficiente para seguir em frente. Com essa dor no peito, a recuperação foi uma longa jornada. James disse que a única maneira de conseguir se manter sóbrio foi através da exaustão física. Longas caminhadas, passeios de bicicleta, forçando o corpo até a ansiedade diminuir. Ele se livrou da metadona e aprendeu a sobreviver à abstinência sem recaídas. Então, em 2001, casou-se com Caroline Smedvig, uma mulher que conhecera anos antes em um evento da Orquestra Sinfônica de Boston. Eles esperaram um tempo antes de namorar, porque ele ainda era casado na época. Mas, após o primeiro encontro, em 3 de julho de 1995, ele compôs uma música inspirada nela, que mais tarde lançou no dia 4 de julho. Casaram-se em fevereiro de 2001 e, 2 meses depois, tiveram gêmeos, Rufus e Henry, por meio de barriga de aluguel. Foi a primeira vez na vida que ele se sentiu seguro. Esse casamento superou as tempestades e durou mais de 24 anos. Contudo, o passado nunca se dissipou completamente. James e Carly não se falam há quase 40 anos. Em entrevistas, ele disse que a decepcionou, e não o contrário. Ele admitiu que o amor havia acabado e que se sentia anestesiado, algo que, segundo ele, era pior que a raiva. Carly disse que ainda queria ajudá-lo a se sentir completo. Mesmo que ele não lhe desse nada em troca, ela teve que aprender que o amor pode existir sem ser correspondido, o que foi uma das lições mais difíceis de sua vida.